Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu converso novamente com o jornalista Bruno Lima Rocha, que também é cientista político, professor de Relações Internacionais. O Bruno mora em Buenos Aires, acompanhou de perto toda essa disputa pela Casa Rosada. Inclusive, o Bruno falou com a gente aqui nas primárias argentinas, analisando todo esse cenário, né, essa possibilidade de cenário de extrema-direita até o momento, que agora realmente assume o poder na Argentina. Bruno, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo de novo. Tá, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para além do susto ou da situação estarrecedora que a gente vê com a ascensão da extrema-direita. Sem dúvida. Bom, talvez a primeira pergunta que eu te faça, Bruno, é o que a gente pode esperar do governo de Javier Milei para além, né, desse cenário, como você disse, né, de um susto, mas a gente imaginava que pudesse acontecer algo parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Já no primeiro dia depois da vitória nas eleições, o Milei disse que vai privatizar a companhia de petróleo, ele também quer privatizar empresas de comunicação argentinas e, assim, de maneira geral, o empresariado também comemorou muito a vitória de Milei, né? O que você avaliaria como as características principais que ele já está demonstrando de largada? Bom, de largada é compor a equipe econômica a partir de CEOs executivos de grupos empresariais importantes, como, por exemplo, o Grupo Tetin e a Corporação América, que é da onde ele vem. Milei, ele pode parecer um louco, um cosplay, uma coisa assim, mas ele foi economista-chefe de um dos maiores grupos econômicos da Argentina por quase 15 anos. Então, esse é um retorno que ele está dando. Ele está começando a organizar a área econômica dele a partir de dois parâmetros: os maiores grupos econômicos que o apoiam e algum crivo relacionado a essa área de pensamento, que é vinculado ao setor do capital financeiro argentino, ou ao próprio Maurício Macri, como um grande capo político do país, que foi responsável pela sua vitória em segundo turno, que também tem uma série de assessores de confiança. Então seria uma espécie de triunvirato. Alguns grupos econômicos que saem fortalecidos, eu não sei até quando. O macrismo, que é Macri e os seus auxiliares diretos, ou seus sócios de negócios, como eles gostam de dizer, e aqueles que compartilham, também são operadores de negócios, tá? Ninguém aí está de voluntário, mas que compartilham alguns paradigmas de teoria econômica com Milei. Seria mais ou menos esse o desenho atual. Eu vou entrar um pouco mais, tentar aprofundar um pouco mais contigo nesses aspectos econômicos, também de governabilidade, mas antes, Bruno, talvez queria olhar um pouco para esse resultado, né? O que produziu o Javier Milei presidente? Então, você acha que foi inflação, foi descrença política, foi as duas coisas juntas? Porque a juventude também votou no Milei. Que foi um cenário, inclusive, quando o Bolsonaro se elegeu presidente no Brasil, que isso também aconteceu, né? Inclusive, muitos que votaram no Milei não são de extrema-direita, né? Então, quem são essas pessoas? Por que elas estão descrentes? Qual que é o cenário que levou a esse resultado? O tema é excelente, né? O tema é desafiador, né? Que pessoas... Esse é um clássico da ciência política, Gabi. Por que pessoas supostamente racionais teriam um voto irracional? É uma pergunta chave. Um dos motivos são 8 anos de crise econômica consecutiva, que geraria um lapso geracional, ou seja, aquela juventude argentina de classe média baixa, classe trabalhadora, ou o pior, desalentada, ou o pior do pior, desalentada das províncias do interior, não viveram a bonança do kirchnerismo, não viveram o boom econômico dos primeiros, diria eu, 10 anos do século XXI ou 12, porque 2013 é quando ganha Néstor e a Argentina começa a sair da crise em 2005 e a vai até 2013 ou 15. Esse é um fator. O outro é que o personagem Milei, ele se mostrou muito palatável. Então, você imagina se a figura de Paulo Guedes ia gerar engajamento na juventude. Não iria, mas o MBL gerou.
Então você imagina alguém que tenha um status econômico, não de um Chicago Boy, mas de um herdeiro dos Chicago Boys, como Javier Milei, com uma roupagem estética de um cosplay. Gerou um efeito muito grande. Por quê? Porque ele apontava, a casta tem medo. Quem é a casta para ele? A casta seria o conjunto de dirigentes sindicais, da política tradicional, etc. A casta que o elegeu, porque se Macri não fecha aliança, ele não seria eleito. A outra situação que a gente tem que entender é que, por mais organizado que seja o tecido social argentino, não dá conta do conjunto de uma sociedade complexa. E olha que aqui é muito organizado. Muito. Fator econômico. É fundamental. O governo Alberto não provou a que veio. Eu diria que o governo Massa, o governo de facto de Sérgio Massa, foi muito melhor que o governo Alberto, por exemplo. Então, aqueles exemplos de liderança, de uma vida econômica estável, combater a hiperinflação, nem que fosse necessário ir ao extremo de auditar com o FMI o dinheiro que Maurício Macri contrai, uma dívida privada transformada em dívida pública, o dinheiro sumiu. Isso não foi feito. Poderia ser auditado. E também, além da inflação gerada pelo empréstimo e pelo elemento fundamental que na Argentina o dólar tem um peso muito forte na composição de preços, e eu tenho que ser justo também. Houve um esforço grande do governo de tentar controlar preço. Não controlar por decreto, mas de organizar a formação de preço. Mas o combate à especulação chegou tarde. Então, os elementos de Estado, o aparelho de Estado para combater o crime financeiro, Sérgio Massa utilizou muito bem. A FIP, o IFE, a aduana, seria a alfândega, Receita, COAF, fazendo uma comparação, tá? Utilizou muito bem. Chegando ao ponto de fechar banco e prender operadores financeiros que apoiam o Milei diretamente. Diretamente. Só que isso não deu para criminalizar a campanha, porque na Argentina tem algo que é muito forte, talvez até mais forte que outras democracias, como a brasileira, que é a legitimação da vontade popular. É algo meio que sagrado. E com 30% fica muito difícil você destituir uma força política. Eu não sei se ele mantiver 30%, se ele vai poder ser cassado, por exemplo, futuramente, após o governo. É uma pergunta hipotética. Mas tem um elemento que pouca gente aborda, Gabi, e isso eu acho muito sério. A vice-presidenta sofreu um atentado em setembro do ano passado, se não me equivoco. Os celulares dos suspeitos e do operador da tentativa de assassinato, de magnicídio, os telefones foram resetados e os dados foram perdidos. O que isso aí prova para a população? Poxa, um governo que não consegue sequer investigar alguém que atenta contra a vida da vice-presidenta vai proteger a população? Uhum. Acredito que liderança fraca gera desconfiança também em relação à quantidade de um governo com más condições materiais de vida. Isso é muito. Essa seria uma equação complexa. Isso é bastante interessante, essa análise que você traz, Bruno. E eu também queria falar sobre a governabilidade, porque, ok, né? O Milei ganhou e tem essa imagem que ele tenta passar, né, de um louco. A gente sabe que ele não é louco, como você bem observou aqui, né? E o ex-presidente Maurício Macri deve ser esse grande articulador político do Milei, né? No Congresso argentino, é o que a gente pode esperar. Nesse primeiro discurso, ele também tentou demonstrar ser mais moderado em comparação ao que ele fez a campanha toda. Como que vai ser, quais que vão ser os principais desafios no Congresso para o Milei, você acha, Bruno? E se ele vai ter realmente capacidade de construir, de dialogar com eles, porque ele sempre vendeu essa imagem de antissistema, e foi assim, inclusive, que ele conseguiu se eleger, só que ele vai precisar se render ao sistema agora, né? A dúvida cruel é qual é o papel da UCR. UCR, União Cívica Radical, é o partido mais antigo em operação e funcionamento no país. A gente pode chamar que a Rural também é. A Sociedade Rural Argentina é herdeira da antiga Liga Patriótica Argentina. Então, a Rural, o campo, o partido militar e a UCR como partido civil. A UCR, ela não apoiou o Milei. Ela rompeu a relação com Maurício Macri formalmente, porque Maurício Macri fechou o apoio a Milei sem consultar a UCR, que é sua aliada. Qual é o problema agora? O problema é na composição de maioria. Os votos cativos do Macri dá um total de 32 votos. Milei tem 38. Tá bem? Então, não forma maioria, sequer derrota os votos do peronismo. Mas se a UCR for junto, e ela pode ir junto a algumas votações, aí já tem como formar maioria.
mais a fração minoritária do PRO. Hoje a União Cívica Radical é o partido-chave para compor com o Milei algumas medidas ou para se opor ao Milei algumas medidas. O outro problema são os governos provinciais. Por quê? Porque, segundo o Milei, ele ia propor, eu não sei como é que vai fazer isso, né? Porque não é uma medida administrativa, tem que passar por lei, acabar com a coparticipação. O que é isso? As províncias mais ricas contribuem mais e há uma redistribuição de recursos no país. Só que se isso aí ocorre, se ele acaba com a coparticipação, tem província que vai falir. Vai voltar a pagar com moeda paralela, os patacones, como foi na época na crise do governo Menem, se pagava com patacone. Na época do Alfonsin também. Ou seja, são quase moedas emitidas pelas províncias. Se isso ocorre, fica impossível governar a província. Ele vai ter peito para acabar com a coparticipação? É uma pergunta séria. As bancadas provinciais vão votar a favor disso? Agora, Gabi, eu tenho uma má notícia. Todas as situações de crise política da Argentina, você imaginava que o Congresso fosse votar contra. Uma parcela importante do Congresso sempre votou a favor, fazendo um comportamento de manada ou buscando favores parciais para os oligarcas. Porque é curioso isso. Nas províncias onde o peronismo governa, que oligarquias, algumas perdeu, tá? Algumas oligarquias perderam, tipo São Luís, governava há 40 anos, perderam. Chaco governava há um tempão, perdeu também. Mas aonde o peronismo governa e continua governando, a proporção de votos para o governo provincial foi inversamente proporcional dos votos que foram para o Massa. Então, também esses oligarcas fazem um jogo próprio. É muito diferente o peronismo do conurbano, do chamado Partido Justicialista Bonaerense, que é mais duro. Está com Axel Kicillof, ex-ministro de Cristina, foi reeleito governador da província, do que o peronismo do norte argentino dos oligarcas clássicos. Isso é importante observar também. Sim, e eu quero te ouvir sobre duas propostas de campanha do Milei, que eu acho que foram algumas, né? Foram muitas propostas polêmicas, mas algumas das mais principais, que ele alega que vai controlar a inflação com uma dolarização. Então, sobre os riscos disso, né? De acabar com o Banco Central também, a exportação argentina ficaria mais cara. Quais seriam os principais problemas aí que a sociedade vai ter que enfrentar, né? Se isso for adiante. Dolarização dolarização é um problema grave. Por quê? Porque eu falo contigo, a gente está gravando aqui o podcast, eu estou com a TV no fundo, já está em 1.070, cotação dólar paralelo. Ele estava em 930 e chegou a ser 860 há 15 dias. Pesos, a gente está falando. Pesos. Uhum. $1 no 1.070 pesos, perdão. Imagina. O maior fator de acumulação na Argentina, um dos maiores pelo menos, além da formação de preços nas cadeias fundamentais, ou seja, cadeia da economia doméstica, alimento, e não são muitos formadores de preço no país, grandes atacadistas distribuidores, grandes fábricas de alimento já formou metade do preço do país. A outra incidência é energia, agora tá bom, mas você teve que importar, e a outra é insumo, e aí entra o dólar. O dólar disparou, tá? Por que o dólar disparou? Porque os mecanismos de contenção do dólar, eles não estão operando há 2 dias. E é um liberou geral para especulação, se não punir, se não reprimir. Para dolarizar a economia, Milei falou que teria que dolarizar na proporção $1, 10 mil pesos. Mas o Banco Central, ele está previsto... Primeiro que ele já indicou o economista-chefe do Banco Central, Emílio Campo, é um oligarca, de família oligarca, família Patrícia de Buenos Aires, com um passado em governos anteriores, o próprio, assim, fazer uma comparação para o pessoal poder entender, sabe aquela figura do príncipe Orleans de Bragança, que também é do capital financeiro? Mais ou menos, não tem nobreza aqui, mas tem família Patrícia, né? Família fundadora da capital, seria mais ou menos isso. Qual que é a ideia? É que o Banco Central vai emitir cada vez menos. Ao emitir cada vez menos, vai ter escassez, ou seja, chegar a operar o dólar como única moeda a partir de uma recessão inflacionária. Deixar liberar a inflação vem com o peso do dólar, e criar um desespero societário de modo que o peso não vale e tentar convencer a dolarizar ou criar uma paridade outra vez. Só que já foi feito antes, e para criar a paridade aqui tem que confiscar os depósitos argentinos.
Já falou também que quer liberar a lei de aluguéis. O que significa isso? A lei de aluguéis aqui é horrorosa. Mas o liberar geral seria derrubar a lei de aluguéis e fazer livre negociação. É muito parelho, né? Entre inquilinos e proprietários, imagina. Ou seja, de poder ter reajuste quando quisesse, não por contrato, e poder fazer o contrato em dólar, por exemplo, e não em peso argentino. Hoje, no mundo real, a maioria dos contratos já é dolarizada. A indexação se dá em dólar. Então, no liberou geral, a tendência é o país perder o poder da sua própria moeda. É uma projeção colonial da Argentina. Isso é muito feio de falar. Por isso que na campanha e ao longo da sua trajetória, ele e a sua vice entraram nos temas que rompem o contrato social argentino. Os 30 mil desaparecidos, as Malvinas, a figura de Diego Armando Maradona, o Papa Evita. Então, ao romper o contrato social, nominalmente, né, no seu discurso, ele precisa do caos para justificar a repressão. O próprio Maurício Macri declarou em TV, e ele é dono de uma TV lá na Nación Más e frequenta outras duas. Especialmente TN, pertence ao Grupo Clarim, e a América, que pertence aos ex-patrões do Milei. É tudo muito engraçado isso, que é tudo uma oligarquia muito conhecida, né? E já disse que se os patoteiros patoteiros seria aqueles que arrumam confusão. Se os dinossauros, se as burocracias sindicais vierem reivindicar os seus, bota aspas aí, tá, privilégios, vai justificar a repressão. Porque a juventude que votou no Milei não vai admitir nenhum passo atrás. Só que eu insisto, tem uma parcela da juventude que votou no Milei, como você bem colocou no início, que ela votou no personagem, não votou no programa. Uhum. Ela votou na revolta contra o sistema social que não promove. Ela não votou em piorar ainda mais a sua qualidade de vida. E aí, você está diante de um efeito perverso, que é a repressão contra os setores sociais indo organizados, reivindicando os direitos coletivos e a interpretação de que aquilo é privilégio. Como foi, por exemplo, no Brasil na reforma trabalhista, dizendo que era privilégio servidor público, que era plenitude de direitos, quando a maioria trabalhava na informalidade. Esse tipo de discurso, perdão, a gente vá cretino, né, que joga trabalhador contra trabalhador. O próprio Bolsonaro disse isso uma vez, num lapso de sinceridade. Eu não posso fazer uma política econômica que jogue o pobre contra o miserável, mas ele fez. Então, creio eu que caminha a Argentina nesse sentido e não vai demorar muito. Eu quero perguntar também, vou entrar nas relações entre a Argentina e o Brasil, mas antes disso, entrar no Mercosul, né, que é bastante preocupante, porque com a vitória do Milei, agora a gente passa a ter um predomínio de líderes de direita, né? Quais podem ser os custos para o Mercosul daqui para frente? Como é que você está projetando isso, Bruno? Poxa, pergunta-chave, né? Primeiro, queria colocar aqui, se você me permitir, um hífen Por favor. de autoapresentação, né? Eu não sou especialista em Argentina, eu vim para cá para acompanhar a campanha, estou retornando no final do ano por um contrato especial com uma rádio amiga que me chamou. Uma das áreas que eu estudei muito na vida foi geoeconomia. Então, em tese, não teria nenhum problema ter um governo de direita para fazer alinhamento com os BRICS do Mercosul. O problema é a nossa composição de elite. A elite latino-americana ela tem uma composição que o seu discurso legitimador é de colonização interna. Eu não posso repetir num podcast brasileiro aquilo que se fala na TV aberta argentina, que é um monte de palavrão. Como, por exemplo, somos um país de M, aqui todo mundo é alucinado, a gente não serve para nada. Sabe, eu sei que também é hoje em dia ofensivo, porque se defende vira-lata cachorro, né? Mas sabe vira-latismo do futebol? Uhum. Vira-latismo é uma arma política da guerra política interna, doméstica. Milei, por exemplo, se afirmou: farei 2 viagens extraoficiais antes da posse, Estados Unidos e Israel. Poxa, ou seja, a sua chanceler, Diana Mondino, falou: não temos nenhum interesse em permanecer no BRICS e o Mercosul não anda, não avança, não serve para nada. O que está querendo dizer com isso? Está dizendo que, se eu entendi bem, se eu não entendo alguma coisa, que o projeto econômico da extrema-direita e da oligarquia argentina não prevê nenhum tipo de disputa de poder no cenário internacional, não pretende fazer operações complexas fora do dólar, pode perder a relação privilegiada que tem com Brasil e China,
A relação, Alberto fez um monte de coisa errada. A relação Argentina-China, ela é perfeita. Argentina-Rússia, ela é perfeita. Perfeita em qual sentido? De instaurar um governo autoritário como o do Putin ou decretar partido único num país democrático? Não é nada disso. Perfeita de ter acesso a bens de alto valor agregado, como vacina russa, ou de pedir um empréstimo em Beijing de 5 bilhões de dólares e levar 6,5. Isso é um milagre, Gabi. Isso não existe. Por quê? Porque a China tem interesse em ampliar as operações de longo prazo com o Brasil e a Argentina teria um interesse estratégico de trocar essa dívida com o Fundo Monetário com uma dívida largada de largo prazo, de largo prazo no Banco dos BRICS e que financie cadeias industriais de exportação. Porque o FMI só pede ajuste. O que é ajuste? É cortar investimento público e cortar o ciclo virtuoso da economia. Então, a direita latino-americana, salvo raríssimas exceções, e a sua elite empresarial, ela é tão colonizada que ela prefere suicídio econômico a uma mobilidade, quiçá, do mapa do mundo multipolar ou até algum tipo de inflexão ideológica. Olha o que o Vargas passou na mão da burguesia brasileira, por exemplo. É nesse sentido que é problemático, porque se tiver um mínimo de consequência, não tem sentido nenhum o governo o governo do Penha no Paraguai, vai falar o patrão dele, Horácio Cartes, ele é empregado do dono do maior banco do país, que é o ex-presidente Horácio Cartes, que está classificado como um amigo do narcotráfico pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então não tem nenhum sentido um presidente que já assume marcado orientar suas relações exteriores de joelhos para a superpotência que o encurrala, que o coloca contra a parede. Ou por que o Uruguai, de Alberto Lacalle Pou, né? Que briga por um tratado de livre comércio direto com a China, não vai querer uma relação triangular, uma relação complexa Mercosul-China, com graus de privilégio. Só uma mentalidade muito, muito, muito colonizada para querer tudo isso. Mas o problema é que tem. Esse é o problema. A mentalidade das elites políticas e econômicas latino-americanas, na sua maioria, elas botam dois polos sobrepostos, né? Direito e colonização. Uhum. E aí não é discurso, não, é fato. Posso provar isso, acho que provei agora, né? Com elementos fundamentais de programas imediatos de governo. A chanceler Diana Mondino, falando especificamente da Argentina, que eu tanto adoro e vai entrar num buraco agora sem fim, já disse, não nos interessa o BRICS, o Mercosul é um caminho sem saída. Logo, mais Fundo Monetário, mais Estados Unidos, mais exportação de grãos, também não sei para quem, que se romper com a China vai vender para quem. É a dúvida. Justamente, eu vou até pedir licença para usar um termo do Rodrigo Viana, nosso colega aqui do SL Notícias, que disse que a Argentina quer virar uma colônia, né, dos Estados Unidos. E realmente o cenário todo que você descreve vai nesse sentido. Eu quero te perguntar, Bruno, a respeito da relação entre a Argentina e o Brasil, né? Ainda tem muita água para rolar por aí, mas até o momento que a gente teve, só para contextualizar, o Lula tuitando, né, colocando nas redes sociais, parabenizando o país, a Argentina, pela vitória, mas não citou nominalmente o Javier Milei. E aí depois teve uma provocação, né? O Milei ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, aliado dele, apesar de estar inelegível, mas mostrou um alinhamento com Bolsonaro e, com isso, dá um recado muito claro ao presidente Lula no Brasil. E depois, o ministro Paulo Pimenta disse que o Milei deve desculpas a Lula por isso, né? E Lula não fez nenhum movimento, mas dá o seu recado por meio do ministro, né? O que também demonstra que, olha, eu vou colocar o meu ministro para falar com você, eu não vou nem me dirigir, né? Nem vou dirigir a palavra ao Milei. Já começou com um desgaste? Como é que você está vendo essa primeira sinalização? Desgaste, e a eleição argentina, ela teve polos brasileiros, a extrema-direita com o Milei, a social-democracia brasileira com Sérgio Massa, houve aconselhamento de campanha, isso era dito abertamente, e tem algo, Gabi, que é meio sutil. Vou tentar dar um exemplo da relação Brasil e China durante o governo Bolsonaro, tá? Quando um dos filhos do Bolsonaro, o seu triste ministro da Educação, da Educação, fazia aquelas pirraças tipo Trump, falando de vírus chinês, fazendo piada xenofóbica, não é que as relações foram rompidas, mas esfriaram. Então, as exigências de importação da China para com o produto brasileiro, as exigências ficaram maiores.
ficaram maiores, incluindo, por exemplo, frigorífico, né? Estava cada vez mais difícil ter licença para exportar para a China. A China, ao contrário do que parece, ela tem um grau de exigência muito grande para colocar produto no seu mercado interno. Então, é possível e até provável que o esfriamento de relações Argentina-China, Argentina-Brasil, leve a... Só vão manter os contratos já existentes, os padrões já acordados, não se vai avançar em nova padronização, não se vai avançar em moeda aduaneira comum para começar o Mercosul de verdade. E aquilo que já está vai constar, e depois tudo pode acontecer. O Milei provou que é um ignorante em política, em comércio internacional, dizendo que as relações se dão entre os privados. As relações econômicas entre privados com fronteira no meio tem um nome, chama-se contrabando. Tá? De extrema liquidez tem outro nome, chama-se narcotráfico, por exemplo. Então, claro que tem que ter normatividade, tem que ter grupo de trabalho comum, tem que ter um monte de reunião. E se esfriar e gerar uma antipatia comum, é possível que as burocracias de Estado não superem as rivalidades entre governos. E quem vai sofrer é a Argentina. É isso que eu ia te perguntar, assim, para fechar, talvez, arrematar a nossa conversa, vamos dizer. Mas a Argentina precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa da Argentina, né? Sim, a indústria brasileira ela tem uma relação complementar com a indústria argentina. Uhum. As províncias que votaram em Milei dependem diretamente da relação econômica com o Brasil, incluindo Córdoba. Eu falei com a Rádio Nacional de Córdoba na manhã seguinte da vitória eleitoral, a turma lá desesperada. E ainda assim os cordobeses votaram 70% no Milei ou mais. Eu acredito que fora a integração industrial, que tem lobby próprio, pressão própria, a UI, a Fiesp, por exemplo, a UI, a União Industrial Argentina, a Fiesp a gente sabe o que é. A maior dependência é da Argentina em relação ao Brasil e da Argentina em relação à China. E depois, para reconstruir esses laços econômicos, porque vai missão para cá, vai missão para lá, tem um monte de reunião fora em comum, não é tão fácil. Gabi, vou usar o termo conceitual se eu tenho tempo ainda. Precisa de um, aspas, deep state, um estado profundo com burocracias de carreira para construir boas relações econômico-diplomáticas entre países. E depende de liderança para isso. Não basta a carreira é fundamental, mas depende de liderança. Só para dar um exemplo, veja a chancelaria brasileira sob o comando de Ernesto Araújo e depois com outro ministro do Bolsonaro, já mudou bastante. Veja a influência de Celso Amorim em toda a diplomacia brasileira sem a Celso Amorim, muda da água para o vinho. Se a chanceler argentina já diz o que vai fazer e vai se voltar como subordinada ao Ocidente, então as relações bilaterais, regionais, para ela pouco importa. É secundário. Vai dar um problemão isso aí. Vai, Bruno. Infelizmente, eu quero te agradecer por esclarecer esse contexto que nos espera a partir de agora, né? A gente vai continuar acompanhando e se essa imagem, né, essa relação, na verdade, entre Argentina e Brasil vai piorar, como é que vai ficar o Mercosul. Te agradeço muito e você é sempre muito bem-vindo aqui no Em Detalhes, no ICL também. A gente vai conversando daqui para frente. Um abraço para você. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Obrigado para quem nos acompanha, para a audiência. Lembrando que o povo argentino está acostumado a lutar. É isso. Mais uma crise, é sempre doloroso, mas mais uma crise a ser superada, não duvido que será. É isso. Mas vai ser duro. Vai ser duro, não vai ser fácil mesmo. Obrigada, Bruno. Até uma próxima. Obrigado. Te espero por aqui. Obrigado. Agora um convite para você que quer participar da luta antirracista, que é um compromisso de todos nós. O Eduardo Moreira fez uma conversa, uma entrevista com o maior especialista em Malcolm X ou Malcolm X do mundo. A gente vai exibir esse debate histórico ao vivo amanhã, quinta-feira, às 8h da noite. Então, não perca esse discurso, a luta contra o racismo do Malcolm X, do Malcolm X, são mais atuais do que nunca. E você pode assistir a essa entrevista se inscrevendo, claro, em icl.com.br/emdetalhes. O podcast e videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também nas redes sociais. E para você que me acompanha aqui em vídeo, também tem a opção de você me ouvir nas plataformas de áudio. O episódio está disponível mais cedo, ele sai antes do episódio em vídeo. Então, a partir das 7, 8 horas da manhã, o episódio mais completo e com mais detalhes está disponível para você
por lá. Para você que está aqui comigo ao vivo agora no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com o André Campedelli e a Débora Maganha. Na sequência, um pouquinho mais tarde, às 5 horas da tarde, tem Rolê ICL e depois, às 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Abdulrahman Mohamed é um dos maiores especialistas do mundo na vida e legado de Malcolm X. Ele é o protagonista daquela série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdulrahman Mohamed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.